Ô Abel, seria justo adiar a rodada até a história se resolver? Ou não, hein? Se eles acharem que estão sendo prejudicados e que não está sendo cumprido o que foi combinado, por que seria injusto? Eu só não sei se teriam coragem para realmente ir em frente com essa decisão. Essa é a palavra. Porque você falar, ameaçar é uma coisa, você tomar a decisão, porque aí depois chega, puxa, mas se parar a rodada, aí depois, quando que a gente vai jogar? Olha, mas tem os direitos de transmissão, olha, e as empresas, as TVs, os patrocinadores estão pressionando, tem que ter esse jogo, porque está no contrato. E se a gente parar, quando que... aí começa a medir, tarará, então vamos jogar. Isso pode acontecer agora, nesse caso, como acontece às vezes na vida. Uma relação conjugal ou no trabalho. Não aguento mais, vou sair. Mas aí você pensa, não, vou continuar, não é a hora, vou dar mais uma chance. Pode acontecer em casa, pode acontecer no trabalho, pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Os caras chegarem, ameaçarem, falarem, mas chega na hora do vamos ver, tem que ter coragem, tem que bancar até o final. Agora, se acontecer realmente... não vejo por que seria injusto. Injusto é um time só poder ter público enquanto os outros não podem. Ou alguns terem e outros não. E aí eu vejo uma diferença, aí eu vejo injustiça. Então, Breiler, como é que fica essa situação? Porque para mim, de novo, você começa a fazer muito barulho, muito barulho, muito barulho. Na hora H você dá para trás, aí você está fortalecendo o outro. Depois de todo esse barulho, já falei isso aqui outro dia, o Flamengo colocar público no estádio e todo mundo se render a isso, como o Grêmio está se rendendo hoje, como os outros clubes podem se render na próxima rodada, te falar, ponto pro Flamengo. Sai fortalecido pra caramba. Você pode não gostar, você pode achar que o Flamengo é antipático, é antiético, que tá errado, que não preza pela isonomia, tudo isso. Você pode achar tudo isso. Mas que sai fortalecido em relação aos outros, sai. Então, William, mais do que coragem, né, que o Abel citou, eu vejo que a necessidade para esse movimento ir à frente é unidade. Se não tiver unidade entre os 19 clubes, aí a coisa não vai andar. E eu desconfio muito que exista essa unidade quando o Atlético, um clube também interessado, diz que tem liminar, diz que tem possibilidade de ter público e que se o Flamengo jogar, ele vai colocar a torcida no estádio. Então, daí já dá para perceber que o discurso não é tão uniforme. Então, se não existir essa unidade, é melhor não ameaçar. Os dirigentes do Grêmio, ali no calor da emoção, a gente não vai jogar com o Flamengo se tiver público, e depois viu que a coisa não é bem assim, que existem muitas coisas além, né, da atitude de não entrar em campo e as consequências disso. Então, para os clubes têm força para barrar o Flamengo, para contrapor? Tem, mas precisam, nesse caso específico, ter unidade, ter um fechamento de fato de que vão boicotar ou, em acordo com a CBF, chegar ao consenso de que não vão entrar em campo se o Flamengo tiver torcida e os outros não, como acordado, pelo menos até que se avance nessas conversas, nessas negociações por volta de público aos estados. Porque eu vejo que um motim, uma revolta, um contragolpe contra o Flamengo faz parte do jogo, já que a gente está falando de interesses políticos, de interesses de cada clube. Mas fazer isso simplesmente da boca para fora, para achar que vai ameaçar só com um discurso, corre-se o risco de pagar mais um mico, de não, a coisa não andar, o Flamengo jogar com torcida, o Atlético também, e quem não gritou, quem não foi atrás de liminar, acaba saindo prejudicado. Então, por isso eu vejo que para esse movimento ir à frente, precisa ter, de fato, a concordância e não só a coragem, mas a unidade para ou boicotar a rodada ou pressionar a CBF para adiar. Professor na lata, você acha que vai paralisar mesmo? Você acha que vai paralisar? Hoje você olha lá para o final de semana e fala, eu tenho convicção que vai paralisar. Quantas fichas para paralisar e quantas fichas para não paralisar, hein, professor? Minha para paralisar só porque é futebol brasileiro e acontecem coisas de tudo. Se paralisar é burrice. É mais uma dessas canibalizações do futebol. A gente defender direito de clube brasileiro é sempre um problema, né? Porque o cara que está com a razão hoje não está com a razão amanhã.
Então falta coerência para esses clubes todos. Nesse caso específico, o Flamengo é aquele cara que está entrando na contramão e acha que todo mundo está errado, né? Aquele cara que vira na contramão e fala assim, opa, o que esses caras estão vindo para cá? E você que está na contramão, filho. Nesse caso específico. O que não significa que esses clubes todos sejam coerentes. A gente acabou de falar do caso do Galo. Eu acho que o futebol como um todo tem que decidir. Ele vai se basear o quê? Em quê? Nas regras que combina ou nas regras da vida? Por isso que a FIFA, durante um tempo aí, implicava com quem entrava na justiça comum, né? Porque o futebol gosta de fazer acordos que não cumpre. Na hora que a coisa aperta, lembra da justiça comum, lembra da vida como ela é lá fora. O dia que resolverem esse problema, a gente não vai estar discutindo esse tipo de coisa aqui. Nem possível adiamento de rodada numa época que você não tem data para nada. Você acha que os caras vão adiar uma rodada inteira? Isso é um tiro no pé, né? Eu também acho que pode ser um tiro no pé. Ô Abel, importando a história das fichas lá do nosso queridíssimo Bate-Bola Debate, aliás, hoje não perquem uma data, na sequência vem o Sport Center, mais uma edição, e aí depois o Bate-Bola Debate. Importando as fichas, Abel, quantas fichas no adiamento, na paralisação da rodada, e quantas fichas que a rodada não vai paralisar nada, estão fazendo aqui, é aquilo que eu falo, estão aparecendo os leões, e no final de semana é o miau do gatinho. A possibilidade é muito maior do miau do gatinho, viu? Eu daria 2 fichas aí para paralisação e 8 para deixa para lá, vamos em frente, a gente resolve e vamos jogar. É o mais provável. É o que acontece a maioria das vezes aqui no Brasil. Não tem essa união, como citou bem o Breler, né? União dos clubes. Quando que você viu união dos clubes? Mobilização. Difícil. Nem de clubes, nem de jogadores, nem de técnico. É muito difícil. Acho que eu coloquei aí um 2-8. Ainda fui otimista com 2 aí, vai. Ô William, a gente vai mostrar a decisão do STJD sobre público, porque a gente está falando de maioria, de unidade aqui, e na decisão do STJD, do presidente, o Otávio Noronha, ele cita um possível abuso de maioria. Aí, amigo, não dá, né? Justificar que vai liberar, porque os outros clubes estão abusando do seu direito de contrapor uma decisão do Flamengo, que é unilateral. O Flamengo, por si só, foi lá brigar pelo direito de ter público. É demais. Parece que o Flamengo é inocente na história, o Flamengo está sendo prejudicado pelos rivais, e essa não é a história. Essa decisão do STJD, para mim, é uma flamengada, né? De uma cessão a um pleito do Flamengo, e aí não estou questionando decisão judicial, mas porque a base dela é muito frágil. Dizer que os outros clubes também podem fazer o que o Flamengo fez, nem todos, porque nem todos nos seus estados, nas suas cidades, podem jogar por restrições sanitárias. E justificar isso, o Brasil é um país de dimensões continentais, não dá para voltar todo mundo ao mesmo tempo, não é suficiente para justificar o que o Flamengo está fazendo. Porque isso precisa ser acordado. E para mim, quem tem a competência de decidir isso é a CBF juntamente com os clubes. Sentar na mesa, votar, dizer de fato o que eles pensam sobre isso. Pode ser que alguns clubes concordem. Olha, se a gente não puder jogar na nossa cidade, a gente vai jogar fora, a renda vai ser repartida de tal maneira, mas não com base em liminar. Não é justiça desportiva que tem que apitar nesse negócio. Para mim, o STJD extrapola a sua função, e com essa decisão, para mim, foi uma flamengada. No português bem correto. Cedeu a pressão do Flamengo aos argumentos que, para mim, repito, são muito frágeis e injustos isso, Breler. outros times.